Paz do Senhor, amados e amadas, louvado seja Deus. Estamos chegando aí para mais um dia do nosso devocional. Pastor Isaac chegando aqui com a palavra de Deus para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, em nome de Jesus, falando sobre o maravilhoso Espírito Santo. E o tema para nós neste dia é permanecendo nas águas do Espírito. Em 1 João, capítulo 2, verso 6, o apóstolo João diz assim: aquele que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Mergulhar nas águas do Espírito de Deus é um refrigério para a nossa alma. É revigorante para o nosso corpo. Como nós vimos ontem, aquele que bebe da água que Jesus dá, do seu interior flui rios de águas vivas. E estas águas vivas é o Espírito Santo. Ele nos enche, ele nos faz transbordar, ele trabalha em nós e através de nós, com um forte propósito de nos levarmos ao Senhor. Ele nos transforma para que a partir da nossa transformação possamos transformar o meio em que vivemos. E isso é maravilhoso. João, dele nos traz um chamado. E qual é esse chamado? Que nós venhamos permanecer em Jesus. Mas para permanecermos em Jesus, o apóstolo diz que nós devemos andar como ele andou. Para permanecermos mergulhados na água do Espírito Santo, o caminho é o caminho de Jesus, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Para estarmos debaixo dessas águas e permanecermos nela, precisamos seguir o exemplo de Cristo. Pastor Isaac, que exemplo é esse? Qual é o maior exemplo de Jesus? O seu amor. Jesus diz que devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos, e que disso dependia toda a lei e os profetas. De que me adianta guardar a lei, praticar os mandamentos e odiar alguém? Ou aborrecer, ou se irar, ou guardar mágoa, ou desejar vitória, vingança sobre aquela pessoa? Isto não é estar mergulhado na presença de Deus. Na verdade, não é nem navegar nos rios do Espírito. Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 45, nos conta a história de José. Você conhece a história de José, né? Filho de Jacó, vendido pelos irmãos, servo de Potifar, lançado na prisão e que terminou assentado no trono do Egito. José, com a ajuda do Espírito Santo, ele interpretou o sonho de Faraó e os seus próprios sonhos foram logo concretizados. José foi feito primeiro-ministro do Egito e algum tempo depois os seus irmãos foram comprar comida no Egito e tiveram que recorrer ao governo, curvando-se diante dele, como se mostrou o sonho que ele tivera enquanto jovem. Depois de anos de José no Egito, naquele momento, o Espírito Santo fez justiça a José. Quando tratamos de fazer justiça, queremos provar que estamos corretos, principalmente quando fomos mal interpretados ou falsamente acusados. Muitas vezes tentamos fazer isso com as nossas próprias mãos, da nossa própria maneira, mas devemos nos lembrar de duas coisas. A primeira, Deus apenas faz justiça à honestidade e à integridade, bem como aos que estão ao lado da verdade e da justiça. Portanto, pessoas falsamente acusadas ou mal interpretadas somente merecem que lhe façam justiça quando a verdade e a justiça estão do lado dela. Não importa o tempo que levar, a pessoa receberá a justiça. Segundo, a justiça é o que Deus faz de melhor. Não devemos privá-lo de executar o que ele é especialista em fazer. Não devemos interferir no seu território. Se fizermos isso, iremos apenas atrasar o processo. Mas se entregarmos a ele a situação, pedindo que ele coloque ordem e dê a sua provisão, ele certamente fará justiça de uma maneira que você nunca sonhou ser possível. Deuteronômio 32, 35 diz: minha é a vingança, e eu a retribuirei.
Esta é a prerrogativa do Espírito Santo. José esperou aproximadamente 22 anos antes que os seus sonhos fossem justamente reconhecidos. Havia coisas na vida de José em seu íntimo que Deus precisava tratar, assim como existe muitas vezes em nós. E o que é que havia em José? Primeiro, se sentir mais especial do que os outros. Por exemplo, por ser mais amado por seu pai do que a seus irmãos, por usar uma túnica colorida que mostrava sua superioridade, enquanto seus irmãos tinham que trabalhar. Lembre-se, o Espírito Santo primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. A maior tragédia que pode acontecer é a igreja ungir alguém cujo caráter ainda não foi tratado. Como José, talvez seja preciso fazer alguns ajustes em nosso íntimo e em nossos relacionamentos, enquanto esperamos a justiça de Deus. Você tem algo a ser tratado na sua vida? Você precisa perdoar alguém que talvez que tenha machucado você? José tinha muito o que tratar e resolver antes que algo grandioso pudesse ser confiado a ele. O coração de José estava em Canaã, aonde viviam os seus irmãos. Ter seus sonhos reconhecidos justamente perante os seus irmãos era mais importante do que ser feito governador do Egito. E talvez essa tenha sido o motivo de Deus ter que tratar o coração de José. Mostrar para ele que a posição não importava, que ele precisava mergulhar no rio de Deus e ter o seu coração tratado. Para mergulhar no rio de Deus e permanecermos mergulhando nele, é preciso seguir Cristo em tudo, seguir o seu exemplo. O apóstolo João nos dá alguns conselhos de forma muito amável de como devemos fazer isso em sua primeira carta. Primeiro, ele diz, para permanecer nas águas, precisamos amar o nosso irmão. 1 João 2, 9 e 10. Segundo, para permanecer nas águas, não devemos amar o mundo nem o que nele há. 1 João 2, 15 a 16. Para permanecer nas águas, devemos fazer a vontade de Deus. 1 João 2, 17. Para permanecermos nas águas, é preciso buscarmos o ensinamento do Espírito Santo. 1 João 2, 27. Para permanecermos nas águas, é preciso praticar a justiça de Deus. 1 João 2, 29. Para permanecermos nas águas, devemos ter como foco a vinda de Jesus. Esta é a nossa esperança. 1 João 3, 2, 3. Para permanecer nas águas, devemos evitar a todo custo o pecado. 1 João 3, 6. De todos os ensinamentos de João, o que mais prevalece é o amor entre irmãos. Ele disse, se não amarmos a quem vemos, como amaremos aquele a quem não vemos? Precisamos amar nossos irmãos, e não somente aqueles que nos fazem o bem, mas também aqueles que nos fazem o mal. Quando a minha filha, Beatriz, estava na UTI correndo risco de morte cerebral, Deus me levou uma oração de perdão. Ela havia sido atropelada por um taxista em cima da faixa de pedestres. Algumas vezes, quando eu estava andando pela rua ou olhando pela janela do hospital, e eu via carros parando na faixa de pedestres para as pessoas passarem, eu pensava, se aquele motorista tivesse feito isso, minha filha não estaria nesse estado. Certo dia, eu estava ao lado da cama orando, clamando a Deus, e o Espírito Santo me disse, você precisa liberar perdão sobre o motorista. Como é difícil. Como é difícil. Mas enquanto guardamos mágoa, raiva, tristeza, estamos com o coração fechado para o agir do Espírito Santo na nossa vida. Você já ouviu o ditado? A mágoa é um veneno que você toma enquanto quer que o outro morra? Isso é uma grande verdade. Você quer que o outro sofra, mas na realidade quem sofre é você. Sem perceber, você vai morrendo por dentro, secando, perdendo a alegria da vida. E o único caminho para a cura é o perdão. O grande teste de José foi quando seus irmãos se apresentaram diante dele. Ele podia ter jogado eles na prisão para os fazer pagar os anos que ele sofreu. E fazer eles passarem pelas coisas que ele passou. Mas não foi assim que ele agiu. Veja o que diz Gênesis 45, 7 e 8.
Porque Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para vos guardar em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a sua terra. Essa poderosa declaração de José mostra um homem curado, mostra alguém que compreendeu a verdade que Paulo declarou em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu amado, minha amada, se você se sente magoado, se em seu coração algo dói porque alguém te traiu, feriu, libere perdão a essa pessoa. Peça ao Espírito Santo que vá te libertando, liberando o seu coração dessa dor. Peça para ele te ensinar a amar os seus inimigos. Mas, pastor Isaac, eu não tenho inimigos. Eu não odeio ninguém, eu não quero mal de ninguém. Talvez alguém possa dizer. Mas você tem inimigos quando alguém te magoa. Mesmo que você não queira o seu mal, ele é seu inimigo se você não o ama. O apóstolo João não faz distinção nessa situação. Não há meio termo. João diz: se você não ama, você odeia. E precisamos nos livrar disso. Eu conheci uma pessoa que dizia assim: o Senhor te abençoe e te guarde, 300 quilômetros longe de mim. Ah, meu amado, o Espírito Santo quer nos libertar. Ele quer nos ajudar. Quando começamos a tratar esta área nas nossas vidas, algo começa a mudar dentro de nós. Talvez alguém diga: pastor, eu decidi liberar perdão, mas não sinto nada, nada mudou. Você não irá amar estas pessoas de uma hora para outra, tenha certeza disso. Mas você será livre e com o tempo o amor nascerá. Este é um amor diferente, é um amor sobrenatural, porque é o próprio Espírito Santo derramado em nossos corações. A essência de Deus, o amor. Precisamos amar não só de língua, não só de boca para fora. Precisamos de fato amar, de verdade. É o que diz 1 João 3,18. E amar de fato e de verdade significa agir. O amor é uma ação, não é um sentimento. O apóstolo João ensina o que ganhamos com este amor. Primeiro, passamos da morte para a vida. É o que ele diz em 1 João 3, 14 e 15. O nosso coração ganha confiança. É o que ele diz em 1 João 3, 21. Nossos pedidos são ouvidos por Deus. É o que ele diz em 1 João 3, 22. Permanecemos mergulhados no Espírito Santo, isto é, nas suas águas. É o que João diz em 1 João 3, 24. Não temos medo. É o que diz 1 João 4, 18. Não temos nada a ganhar guardando mágoa de outras pessoas. Pelo contrário, só temos a perder. Mas deixando a mágoa de lado, entregando nosso coração a Deus e começando a orar por quem nos persegue, nós ganhamos muito. E acima de tudo, ganhamos paz. O amor não nasce de uma hora para outra. Só Deus tem o amor incondicional e ilimitado. E por isso ele é amor e amor é a sua essência. O amor em nós é aperfeiçoado do amor aos irmãos. Quando buscamos amar os nossos irmãos, principalmente aqueles que nos fez mal, quando oramos por ele, este amor vai nascendo aos poucos e vai sendo aperfeiçoado. E esta é a chave para permanecermos mergulhados nas águas do trono de Deus. Nós só sabemos que permanecemos em Deus quando entramos nessas águas. João diz: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, que nos deu o seu Espírito. Por meio do Espírito Santo, conhecemos o amor de Deus por nós e o sacrifício de Jesus na cruz. E sem isso não há salvação, não há águas vivas, não há rios que fluem em nós. E temos uma promessa de Deus. João diz, no capítulo 5, verso 18 e 19, o maligno não pode nos tocar. Oh, glória! Quando o perdão é liberado, quando o nosso coração está limpo e quando nós estamos mergulhados nas águas do Espírito, o maligno não nos toca, porque permanecemos em Deus e vivemos a vida de Cristo. A busca pelo Senhor, a oração é o que nos faz mergulhar nas águas do Espírito. Mas o que nos faz permanecer nele é o amor, não só para com Deus, mas também para com os nossos irmãos. Se há mágoas escondidas, se há feridas na tua alma, feridas não tratadas, deixe o remédio do Espírito Santo te curar.
Existe um bálsamo, um óleo que cura, um óleo que vem sobre ti para curar. Jesus Cristo, Filho de Deus, médico dos médicos, derrama sobre ti nesta hora o bálsamo, o óleo da cura, o Espírito Santo que desce sobre a tua cabeça e vai até a tua alma, curando as tuas mágoas. Abra a tua boca e ore por aqueles que te fizeram mal. Enquanto você ora pelos que te maldizeram, Deus muda a tua sorte. Foi isso que aconteceu na história de Jó. Enquanto Jó orava pelos seus amigos que tinham falado mal dele, Deus mudou a sua sorte. Enquanto você ora por aqueles que te fizeram mal, o Espírito Santo te cura. O amor de Deus é aperfeiçoado em você e a mudança se torna permanente. E você nunca mais sairá das águas do Espírito. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao Espírito Santo. Que neste dia você possa deixar as águas do Senhor fluir no teu coração, liberando ele, te curando, fazendo com que você permaneça no Espírito e coisas tremendas possam acontecer na tua vida em nome de Jesus. Que você viva coisas extraordinárias em nome de Jesus.